Aquele xarope que todo mundo indica. A água quente com mel e limão que sua mãe sempre ensinou. O vapor no banheiro escaldante da noite. A pastilha que comprou na farmácia sem receita, sem nem perguntar o que tinha dentro dela. Você fez tudo isso, com disciplina, com boa intenção, acreditando com toda a fé que estava cuidando da sua saúde. E o catarro continua. A garganta continua irritada. A tosse seca não resolve. E lá no fundo começa aquela pergunta incômoda que você empurra para debaixo do tapete porque não quer ouvir a resposta. Por que não passa? Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante. Atendo há mais de 18 anos em São Paulo, com foco em vias aéreas superiores e saúde da laringe. E nos próximos minutos vou te revelar algo que pode mudar completamente. Completamente. A forma como você enxerga esse problema. Porque aquilo que você está fazendo para se livrar do catarro pode ser exatamente o que está mantendo ele ali. 18 anos de consultório ensinaram muita coisa que nenhum livro de medicina consegue colocar em palavras. Me formei convicto de que as respostas para os grandes problemas de saúde estavam nos exames laboratoriais, nos protocolos, nos consensos publicados nas revistas científicas mais respeitadas do mundo. E elas estão, em parte. Mas existe uma outra parte, uma parte enorme, que os exames não capturam, que os protocolos não contemplam, que as revistas raramente publicam porque não tem patrocinador interessado. O que me tirou o sono ao longo desses 18 anos não foi a complexidade dos casos difíceis. Foi a simplicidade cruel dos casos que não deveriam ter chegado ao ponto em que chegaram. Pacientes que conviviam com catarro há 2, 3, 5 anos. Que tinham feito todos os exames, que tinham tomado todos os remédios que o médico de plantão prescrevia, e que chegavam ao meu consultório com aquela expressão de quem já desistiu de encontrar uma resposta. O que me preocupa, o que realmente preocupa alguém com 18 anos de prática clínica, não é o catarro em si. É o silêncio que existe antes da crise real. A desinformação que leva as pessoas a tratarem o sintoma por anos, sem jamais olhar para a causa. E o sistema que, sem querer, às vezes alimenta essa roda. Esse vídeo existe por causa dessas pessoas. Por causa de cada paciente que entrou no meu consultório com uma pasta de exames normais e um catarro que não passava. Nos próximos minutos vou revelar por que a história que te contaram sobre catarro crônico não é a história completa. Por que o xarope, a pastilha e o spray nasal que todo mundo recomenda podem estar, sem que você saiba, alimentando o ciclo que te mantém preso. Vou te mostrar o que a ciência mais recente tem a dizer sobre os verdadeiros gatilhos do catarro persistente e por que essa informação raramente chega até quem mais precisa. E vou te entregar um protocolo prático de 5 pilares que pode ser colocado em ação ainda hoje, com o que você já tem em casa. Sem precisar de receita médica, sem precisar de suplemento caro, sem precisar de nada que não esteja ao alcance de qualquer pessoa. E quem ficar até o final vai descobrir algo que surpreende até médicos que não trabalham nessa área. A causa mais comum de catarro crônico em adultos acima de 50 anos não tem nada a ver com a garganta. Nada. Mas antes de falar em solução, é preciso entender o tamanho do que estamos enfrentando. Porque quando a gente não entende a dimensão de um problema, a gente acha que a solução pode ser pequena. E quando a solução é pequena demais para o problema continua. Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, mais de 43 milhões de brasileiros sofrem com sintomas crônicos de irritação nas vias aéreas superiores. Garganta, laringe, faringe. Para ter uma referência de escala, isso é mais gente do que toda a população do estado de São Paulo. Todos convivendo com catarro, tosse seca, rouquidão ou irritação que não passa. E a maioria deles nunca recebe um diagnóstico correto. Eles tratam sintoma por sintoma. Mês após mês, compram o xarope novo que saiu na propaganda. Tomam o antihistamínico que o colega recomendou. Pedem o spray nasal na farmácia sem receita. E voltam para casa com a sensação de que fizeram a coisa certa. Até o próximo mês, quando o catarro volta. Um dado que poucos conhecem. Estudos de prevalência publicados pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia
estimam que entre 30% e 40% dos casos de catarro crônico em adultos têm origem não infecciosa. Não é vírus, não é bactéria, não é alergia clássica. É um mecanismo completamente diferente. E tratar como se fosse infecção não só não resolve, como pode piorar. E aqui está o número que mais me impacta depois de 18 anos. Pacientes com catarro crônico levam em média 3 anos e 2 meses para receber o diagnóstico correto. 3 anos e 2 meses de tratamentos errados, de expectativas frustradas, de dinheiro gasto em remédios que não resolveram. Deixa eu te dar uma imagem que vai fazer tudo isso fazer muito mais sentido. Imagina sua garganta como um corredor de hotel. Um corredor bem movimentado, que o dia inteiro recebe ar, recebe partículas, recebe pressão de temperatura, recebe tudo que passa pela boca e pelo nariz. Quando há uma infiltração no teto desse corredor, o que a administração normalmente faz? Coloca um balde no chão, troca o tapete molhado, pinta por cima da mancha na parede. O corredor fica apresentável, visualmente resolvido, mas a infiltração continua, a umidade continua, e por dentro, devagar e silenciosamente, ela vai apodrecendo a estrutura que ninguém vê. O catarro que você sente, essa sensação de que tem algo preso na garganta que não sai, é o tapete molhado. O que a maioria das pessoas faz com o xarope, com o spray, com a pastilha, é trocar o tapete, mas a infiltração continua destruindo o corredor por dentro. Esse é o mecanismo central que vou desmontar hoje. E quando você entender esse mecanismo, de verdade entender, não só ouvir e esquecer, você nunca mais vai tratar catarro da mesma forma. A história que a maioria das pessoas sempre ouviu é esta: catarro aparece, você tem uma infecção, você toma um remédio para a infecção ou para o sintoma, o catarro some. E eu não vim aqui para demonizar esse raciocínio. Para casos agudos, para aquela gripe que dura 1 semana, para aquela rinofaringite que aparece no inverno, sim, esse caminho faz sentido, mas existe algo que os dados mostram e que precisa ser dito claramente. Quando o catarro não passa em 4 semanas, 4 semanas é o limiar clínico para chamar de crônico, a infecção já não é mais a explicação mais provável. A partir desse ponto, segundo as diretrizes da Associação Americana de Otolaringologia, a causa mais provável mudou, e o tratamento precisa mudar junto. O paradoxo que a ciência mostra, e que surpreende muita gente, é este. Países com os maiores índices de uso de xaropes e sprays nasais de venda livre têm taxas proporcionalmente maiores de catarro crônico diagnosticado do que países europeus, onde esses produtos são mais regulados. Isso não significa que xarope é o vilão. Significa que a equação é muito mais complexa do que qualquer propaganda de remédio consegue mostrar em 30 segundos. Existe um detalhe que raramente é mencionado nas consultas de pronto atendimento e que muda tudo. A mucosa das vias aéreas tem um mecanismo de defesa chamado clearance mucociliar. São cílios microscópicos que batem em sincronia para empurrar partículas, vírus, bactérias e resíduos para fora das vias aéreas. Quando você usa vasoconstritores nasais, os sprays que desentopem o nariz, por mais de 3 dias seguidos, esses cílios perdem parte da sua capacidade de bater. O nariz desentope por algumas horas e depois volta a fechar com mais força do que antes. É um fenômeno chamado efeito rebote. E o muco, sem os cílios funcionando bem, se acumula. Você compra mais spray. O ciclo continua. Essa não é uma crítica a quem usou. Essa é uma crítica à falta de informação que existe na bula, na propaganda, na prateleira da farmácia. Quem chegou até aqui sem saber disso não falhou. Simplesmente nunca teve acesso a essa informação. Vamos falar do primeiro gatilho. E esse vai surpreender porque está na mesa do café da manhã de quase todo brasileiro. O leite e os laticínios. Primeiro, um esclarecimento necessário. Não existe evidência científica robusta de que o leite cria muco em pessoas saudáveis. Isso é um mito popular que foi investigado e não se confirmou de forma universal. Mas Saniras, mas é fundamental. Existe uma parcela significativa da população adulta, especialmente acima dos 45 anos, que apresenta o que chamamos de reatividade mucosa
há proteínas específicas do leite de vaca, principalmente a caseína e a beta-lactoglobulina. Nessas pessoas, o consumo regular de laticínios estimula uma resposta inflamatória de baixo grau na mucosa das vias aéreas. Não é alergia clássica. O exame de IgE para leite pode voltar normal. Não é intolerância à lactose. O problema não é o açúcar, é a proteína. É uma reatividade silenciosa que se manifesta exatamente como catarro crônico. O mecanismo funciona assim. A proteína da caseína, ao entrar em contato com a mucosa intestinal de pessoas com permeabilidade aumentada, algo muito comum após os 50 anos, estimula a liberação de histamina e prostaglandinas. Essas substâncias chegam à corrente sanguínea e, entre outros efeitos, aumentam a produção de muco nas vias aéreas superiores. É como se a mucosa recebesse um sinal falso de ameaça e respondesse com a única arma que conhece: muco. Para quem tem essa reatividade, e só a exclusão temporária do laticínio vai confirmar isso, consumir leite pela manhã, queijo ao meio-dia e iogurte à noite é como jogar combustível em uma lareira que você está tentando apagar. A intervenção mais simples que oriento nesse caso é a eliminação completa de laticínios por 21 dias. Não é para sempre. Não é uma condenação. É um teste diagnóstico que qualquer pessoa pode fazer em casa, sem exame, sem receita, sem gasto. Se em 21 dias o catarro diminuiu de forma perceptível, temos uma resposta. Se não houve diferença, o laticínio provavelmente não é o gatilho nesse caso específico. É simples assim. E custa zero. O que não é simples é que ninguém conta isso na consulta de 5 minutos no pronto atendimento. O segundo gatilho é ainda mais silencioso porque está escondido em produtos que parecem inofensivos. Estou falando dos aditivos presentes em alimentos ultraprocessados, especificamente os conservantes à base de sulfitos, os corantes artificiais e os emulsificantes como a carragena. A carragena é um espessante extraído de algas marinhas usado em leites vegetais, iogurtes, produtos de frios, caldos industrializados e dezenas de outros alimentos processados. É considerada segura pelos órgãos reguladores em doses normais. Mas estudos publicados em periódicos de toxicologia mostram que o consumo regular de carragena pode estimular resposta inflamatória na mucosa intestinal. E essa inflamação, por mecanismo semelhante ao dos laticínios, pode se manifestar nas vias aéreas. Os sulfitos, presentes em vinhos, sucos de caixinha, carnes processadas, frutas secas industrializadas, são broncoconstritores conhecidos. Em pessoas com sensibilidade aumentada, desencadeiam contração dos brônquios e aumento de produção de muco. Não é incomum encontrar pacientes com catarro crônico, cujo único gatilho identificável é o consumo regular de um copo de suco de uva industrializado antes de dormir. A lição aqui não é paranoia alimentar, é consciência de rótulo. Durante o período de investigação do catarro crônico, vale ler o que está escrito na parte de trás da embalagem. E ficar atento a palavras que terminam em ito e ato na lista de ingredientes. São sinais de conservantes que merecem atenção. Essa é uma informação que o sistema de saúde raramente entrega. Não porque não existe, existe publicada, revisada, disponível em bases de dados científicas, mas porque o tempo de uma consulta padrão no sistema público é insuficiente para uma conversa dessa qualidade. E é para isso que esse vídeo existe. E agora chegou o momento que prometi lá no início. A causa mais comum de catarro crônico em adultos acima de 50 anos, que poucos médicos identificam na primeira consulta. Não é na garganta, é no estômago. Existe uma condição chamada doença do refluxo gastroesofágico silencioso, ou refluxo laringofaríngeo. Diferente do refluxo que a maioria conhece, aquela azia que queima no peito depois de comer. O refluxo laringofaríngeo não dói, não arde, não acorda a pessoa na madrugada com sensação de fogo. Ele simplesmente acontece, em silêncio, enquanto a pessoa dorme. O mecanismo é este: quando o esfíncter esofagiano inferior, a válvula entre o estômago e o esôfago, não fecha completamente, o conteúdo ácido do estômago sobe. Em pessoas que dormem de barriga para cima ou com a cabeça na mesma altura do corpo, esse ácido pode alcançar a laringe. O que acontece quando o ácido toca a mucosa da laringe? A mucosa produz muco. É o mecanismo de defesa natural.
criar uma barreira protetora de muco entre o ácido e o tecido delicado da laringe. Toda noite, horas seguidas, e a pessoa acorda toda manhã com aquela sensação que todo mundo conhece. Garganta suja, catarro preso, voz grossa, precisando raspar para limpar. Um dado publicado pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. O refluxo laringofaríngeo é responsável por até 34% dos casos de catarro crônico diagnosticado em adultos. Mais de um terço. E o que a maioria das pessoas faz quando sente azia ou desconforto digestivo? Toma antiácido por conta própria. E aqui está o paradoxo que poucos conhecem. Alguns tipos de antiácidos, ao neutralizarem o ácido do estômago, alteram o equilíbrio do pH gástrico e podem, em parte dos casos, tornar o conteúdo do refluxo mais fluido, facilitando a subida. O problema não some, ele muda de forma. Por isso, o caminho correto não é automedicação, é investigação. É uma consulta com o especialista certo, pedindo o exame adequado, a pH-metria esofágica de 24 horas, que é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo silencioso. Mas existe uma mudança postural que qualquer pessoa pode adotar hoje à noite, sem nenhum custo, que reduz significativamente o refluxo noturno. Elevar a cabeceira da cama em 15 centímetros. Não o travesseiro. A cabeceira da cama. Um estudo clínico publicado no Journal of Clinical Gastroenterology mostrou que essa simples alteração postural reduziu em média 67% os episódios de refluxo noturno em pacientes avaliados. Uma dobragem de toalha ou um bloco de madeira embaixo dos pés da cama do lado da cabeça. Grátis. Disponível hoje, sem receita. Deixa eu te contar de alguém que mudou o modo como enxergo esse problema. Seu Raimundo Ferreira, 67 anos. Aposentado de uma vida inteira como pescador no litoral do Ceará. Um homem que acordou durante décadas antes do sol nascer, que conhecia o mar pelo cheiro, que tinha nas mãos a história de tudo que havia trabalhado. Ele chegou ao meu consultório com uma queixa que parecia simples. Catarro preso há 6 meses. Havia feito de tudo. 2 ciclos de antibiótico receitados por médico de pronto atendimento. Antihistamínico tomado toda noite. Sprays nasais de 2 marcas diferentes. Água com sal, vapor, mel, gengibre, nada funcionou. Sentado na minha frente, com a expressão de quem já desistiu de fazer perguntas, ele disse: Doutor, eu tô cansado de tossir. Meus netos ficam com medo quando eu tossia. Quando levantei o histórico do Raimundo, fiz uma pergunta que provavelmente nenhum dos médicos anteriores havia feito. Me conta como é o seu café da manhã. Ele me olhou como se a pergunta fosse estranha. Leite. Leite integral com café. Pela manhã, ao meio-dia com biscoito e um copo antes de dormir porque minha esposa fala que faz bem para os ossos. 3 vezes ao dia. Há décadas. Ninguém havia perguntado isso. Ninguém havia associado o catarro do Raimundo a um hábito que ele repetia 3 vezes por dia, com a sinceridade de quem acredita que está fazendo a coisa certa. O problema do Raimundo não era infecção. Era a reatividade mucosa à proteína do leite, especificamente a caseína, que no organismo dele, com 67 anos e uma permeabilidade intestinal aumentada que ele não sabia que tinha, gerava inflamação silenciosa e produção excessiva de muco nas vias aéreas. O trabalho que fizemos junto foi simples: retirada completa dos laticínios por 21 dias. Introdução de um protocolo de lavagem nasal com solução salina isotônica pela manhã e à noite. E a orientação de parar o antihistamínico que havia sido prescrito sem indicação adequada. Na segunda semana, o catarro do Raimundo tinha diminuído em mais de 70%. Na terceira semana, havia desaparecido. Quando ele voltou ao consultório no retorno de 30 dias, trouxe a esposa junto. Ela entrou na sala com um sorriso que dizia tudo antes de qualquer palavra. O Raimundo me olhou e disse, com os olhos marejados: Doutor, minha neta me perguntou por que eu parei de tossir. Ela tinha medo que eu fosse morrer. Essa frase vale mais para mim do que qualquer dado científico. Porque ela traduz o que nenhum estudo consegue medir. O impacto que a informação certa, na hora certa, entregue com cuidado,
tem na vida real de pessoas reais. O Raimundo voltou a sentar com as netas sem precisar sair para tossir no corredor. 6 meses de catarro. Uma pergunta sobre o café da manhã. 21 dias. Se esse conteúdo está sendo útil, e há boas razões para acreditar que está, um like agora faz uma diferença real para que o algoritmo mostre esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. Existem 43 milhões de brasileiros convivendo com esse problema. Cada compartilhamento é uma chance de chegar até uma dessas pessoas. A inscrição no canal com o sininho ativado garante que o próximo vídeo chegue assim que sair. E uma pergunta para quem está acompanhando. Há quanto tempo você convive com catarro que não passa? Conta nos comentários. Cada história compartilhada aqui importa. Porque o que vem a seguir é o ponto mais prático de todo este vídeo. Antes disso, uma segunda história. Porque ela toca em algo que o Raimundo não vivia, mas que afeta muita gente que está assistindo agora. Dona Cecília Monteiro, 71 anos, costureira aposentada de Campinas, interior de São Paulo. Uma mulher que passou a vida inteira cantando no coral da paróquia. Era a voz que todos reconheciam, que chegava antes das outras e que ficava reverberando depois que o hino acabava. Ela chegou ao consultório encaminhada pela filha, que estava preocupada porque a mãe estava perdendo a voz progressivamente havia quase 1 ano. Uma rouquidão que chegou de mansinho e foi ficando. Foi ficando até o ponto em que Cecília não conseguia mais cantar. E cantar era, nas palavras dela, a única coisa que ainda me faz sentir jovem. Ela havia consultado 3 profissionais diferentes, feito endoscopia, tomografia de tórax, laringoscopia. Todos os exames voltaram dentro da normalidade. Se está tudo normal, por que minha voz não volta? Ela me perguntou na primeira consulta, com aquela mistura de exasperação e esperança de quem ainda não desistiu. Levantei o histórico de hábitos noturnos, e ali estava. Cecília havia desenvolvido o hábito, por conta própria, sem orientação médica, de tomar um antiácido toda noite antes de dormir. Havia iniciado porque sentiu um leve desconforto após o jantar 6 meses antes. Comprou o antiácido na farmácia. Começou tomando quando precisava. Passou a tomar todo dia por precaução. O paradoxo. Ao neutralizar o ácido do estômago com antiácido diário, o pH gástrico ficou cronicamente elevado. Isso impede que certos tipos de refluxo silencioso sejam detectados por exames convencionais. E parte dos antiácidos de uso prolongado pode reduzir a capacidade do esfíncter esofagiano de fechar adequadamente com o tempo. O caminho foi suspensão do antiácido com acompanhamento médico, mudanças posturais durante o sono, ajuste na alimentação noturna, nada pesado após as 6 da tarde e um protocolo de hidratação das pregas vocais. Em 40 dias, a voz da Cecília estava de volta. Quando liguei para informar o resultado dos exames de acompanhamento, ela estava em casa. Ouvi um barulho ao fundo. Perguntei o que era. Estou ensaiando, doutor. O coral tem apresentação no fim do mês. E então ela disse a frase que nunca mais esqueci. Na semana passada, eu cantei na missa com meu coral de novo. Fazia 2 anos que eu não subia no altar. A voz da Cecília não era só instrumento, era identidade. Era o fio que a conectava à comunidade dela, à fé dela, ao sentido de quem ela era. Nenhum exame mede isso, mas é exatamente por isso que a informação correta importa. Antes do plano de ação, preciso ser honesto sobre algo que qualquer médico sério diria nesse momento. O catarro crônico não é uma ilha. A saúde das vias aéreas superiores é resultado de um conjunto de fatores. E seria desonesto apresentar apenas uma peça sem mostrar o quadro completo. O primeiro pilar é a alimentação e a reatividade mucosa. Laticínios, glúten, ultraprocessados com aditivos e sulfitos. Não são gatilhos universais. São gatilhos individuais. O teste de exclusão de 21 dias é a ferramenta mais acessível e confiável para identificar qual desses está contribuindo no caso específico de cada pessoa. O segundo pilar é o refluxo gastroesofágico silencioso, responsável por mais de 1/3 dos casos de catarro crônico em adultos. Exige investigação com especialista.
Não é para ser tratado com automedicação. A mudança postural, elevar 15 centímetros a cabeceira da cama, é o primeiro passo seguro que qualquer pessoa pode adotar. O terceiro pilar é a higiene nasal adequada. Não o spray vasoconstritor que vende em qualquer farmácia. A lavagem com solução salina isotônica a 0,9%, que pode ser comprada pronta ou preparada em casa com água filtrada e sal sem iodo, realizada pela manhã e à noite, limpa o muco acumulado sem agredir os cílios, sem criar dependência, sem efeito rebote. É o único spray que pode e deve ser usado diariamente sem limitação de prazo. O quarto pilar é a hidratação real. Água. Não chá, não suco, não vitamina. Água em temperatura ambiente, em pequenos goles ao longo do dia, longe das refeições. O muco espessado, aquele que gruda, que não sai, que está preso, é principalmente muco desidratado. A mucosa das vias aéreas precisa de umidade constante para manter a consistência fluida do muco e o funcionamento dos cílios. 8 copos de água por dia não é clichê, é fisiologia. O quinto pilar é o ambiente controlado. Umidade relativa do quarto entre 50% e 60%. Troca de fronha a cada 3 dias. A fronha acumula ácaros e células mortas que são inaladas durante o sono. Eliminação do tabagismo ativo e passivo. E, esse ponto é fundamental, eliminação do hábito de forçar a limpeza da garganta. Esse movimento mecânico agride as pregas vocais, estimula a produção de mais muco e cria um ciclo vicioso. A substituição correta é uma tosse suave e coberta pela boca. E existe um inimigo silencioso que precisa ser nomeado: a automedicação sem critério. Não é fraqueza buscar um remédio quando a garganta incomoda. É humano, mas o uso repetido de antibióticos para catarro, sem diagnóstico de infecção bacteriana, algo extremamente comum no Brasil, além de não resolver o catarro crônico, contribui para a resistência bacteriana e pode alterar o microbioma das vias aéreas, criando condições ainda mais favoráveis para a inflamação crônica. Antes de qualquer remédio, a pergunta certa é: qual é a causa do meu catarro? Com essa resposta, o tratamento muda completamente. Chegou o momento prático. O protocolo que aplico no consultório para a investigação e manejo do catarro crônico. Simples, acessível, sem custo relevante. Pode ser iniciado hoje. No café da manhã, faço lavagem nasal com solução salina, a 0,9%. Disponível em farmácias por menos de R$10 ou preparada em casa com 1 litro de água filtrada fervida e 9 gramas de sal sem iodo. Use um frasco lavador nasal. Incline a cabeça para o lado, insira a ponta do frasco na narina de cima e deixe o líquido fluir pela narina de baixo. Um lado, depois o outro. Isso limpa o muco acumulado da noite, hidrata a mucosa e ativa os cílios antes do dia começar. Durante os primeiros 21 dias de investigação, elimine completamente os laticínios no café da manhã. Substitua o leite integral por leite de arroz sem aditivos ou simplesmente por água com limão. Observe: no almoço, priorizo proteína animal de baixo risco inflamatório. Frango sem pele, peixe, ovos. Incluo um alimento rico em zinco. A semente de abóbora é a mais acessível e está disponível em qualquer supermercado. O zinco participa diretamente na regulação da resposta imune das mucosas e na manutenção dos cílios das vias aéreas. Evito alimentos ultraprocessados no almoço se estiver em período de investigação, especialmente os que contêm carragena ou sulfitos na lista de ingredientes. No lanche da tarde, uma fruta fresca, de preferência rica em vitamina C, como a acerola, a goiaba ou a laranja. Não o suco processado. A fruta inteira com a fibra que modula a resposta inflamatória de forma mais completa do que qualquer suplemento. E 2 copos de água entre o almoço e o jantar, fora das refeições. O jantar é o ponto de maior impacto para o catarro crônico, especialmente nos casos de refluxo silencioso. 3 regras simples. Primeira, jantar pelo menos 2 horas antes de deitar. O estômago precisa de tempo para esvaziar parcialmente antes de o corpo assumir a posição horizontal.
Segunda, evitar alimentos que relaxam o esfíncter esofagiano à noite. Frituras, chocolate, café, bebidas alcoólicas, menta. Esses alimentos facilitam a abertura da válvula entre o estômago e o esôfago. Terceira, elevar a cabeceira da cama em 15 centímetros. Não o travesseiro, a cabeceira. Uma dobragem de toalha grossa. 2 tijolos, um bloco de madeira. O que estiver disponível. Esse detalhe simples pode mudar a qualidade do sono e a manhã seguinte de forma radical. Fora da alimentação. Atividade física moderada por 30 minutos, 5 vezes por semana. Não precisa ser intensa. Uma caminhada em ritmo de conversa já é suficiente para estimular o sistema linfático, reduzir inflamação sistêmica e melhorar a função das mucosas. Comece com 15 minutos. Aumente progressivamente. Exposição ao sol pela manhã, entre 7 e 9 horas, por 15 a 20 minutos. A vitamina D3, sintetizada pela pele com a exposição solar, tem papel documentado na modulação da resposta imune das mucosas respiratórias. Deficiência de vitamina D é um achado extremamente comum em pacientes com infecções recorrentes de vias aéreas. Uma observação de segurança importante. Quem tem histórico de doença renal, hipertensão não controlada ou faz uso de medicamentos de uso contínuo, precisa conversar com o médico antes de qualquer mudança alimentar. As orientações deste vídeo são de caráter educativo e informativo. Não substituem a avaliação clínica individualizada. E quem tiver catarro, há mais de 4 semanas sem melhora, perda de voz progressiva, sangue no catarro ou catarro de cor verde escuro persistente, procura um otorrinolaringologista. Esses sinais precisam de avaliação presencial. Quem chegou até aqui tem agora algo que a maioria das pessoas não tem: a informação certa. Quem passou anos comprando xarope, tomando anti-histamínicos sem indicação, usando spray nasal que criou dependência, não falhou. Não foi negligente. Não agiu com descuido. Simplesmente não tinha acesso ao que a ciência já sabe. A informação não chegou. E agora chegou. Isso muda tudo. Porque não existe culpa sem informação. Existe apenas falta de acesso. E quando o acesso chega, quando alguém se dedica a traduzir a ciência em algo que uma pessoa real, vivendo uma vida real, consegue colocar em prática, o caminho muda. A laringe, esse pequeno órgão de menos de 5 centímetros que fica na parte frontal do pescoço, fez algo extraordinário por você. Ela vibrou para a sua primeira palavra, para o seu primeiro choro ao nascer, para o primeiro eu te amo que você disse para alguém, para cada vez que você contou uma história que fazia todo mundo rir, para cada chamado pelo nome dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que você ama. A laringe sustenta a voz. E a voz sustenta a identidade. É o que distingue o seu riso do riso de qualquer outra pessoa no mundo. É o que faz com que as pessoas mais próximas de você reconheçam só de ouvir, mesmo sem ver. Décadas de trabalho silencioso. De vibrar a cada respiração, a cada palavra, a cada canto. Sem nunca pedir reconhecimento. Sem nunca tirar férias. Essa dedicação merece ser retribuída com o melhor que a informação pode oferecer. O catarro crônico não precisa ser o destino. A rouquidão que foi ficando não precisa ser permanente. A sensação de acordar toda manhã com a garganta suja não precisa ser a única forma de começar o dia. As ferramentas estão disponíveis. Muitas delas estão ao alcance da mão. No mercadinho do bairro, na cozinha de casa, no sol da manhã, na posição em que a cama está posicionada. O que faltava era saber. E agora, você sabe. Se este vídeo fez diferença, e se você chegou até aqui, há grandes chances de que fez. Uma ação simples pode multiplicar esse impacto de forma real. Compartilha com alguém próximo. A mãe que acorda toda manhã tossindo. O pai que raspa a garganta antes do café. O amigo de mais de 50 anos que tomou antibiótico 3 vezes esse ano sem resultado. A irmã cuja voz está sumindo devagar e ninguém sabe por quê. Uma informação compartilhada pode prevenir 3 anos de tratamento errado. Pode preservar a voz de alguém.
pode, literalmente, devolver a uma pessoa a capacidade de cantar na missa com o coral dela. No próximo vídeo, vou revelar algo que afeta diretamente a laringe de quem dorme de boca aberta e que está, neste exato momento, envelhecendo as pregas vocais de milhões de pessoas sem que elas façam a menor ideia. Alguns dos sinais dessa condição são tão discretos que passam décadas sem diagnóstico. Uma leve rouquidão matinal, um engasgo de vez em quando, a sensação de ter a garganta seca ao acordar. O sininho garante que esse vídeo chegue assim que sair. Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante. Cuide da sua voz. Ela conta a sua história.